Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo do canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular com o conteúdo da matemática, do raciocínio lógico, e a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo, a gente traz uma questão de provas anteriores, resolve juntos aqui, resgata os aspectos teóricos importantes, discute dicas, caminhos diferentes, macetes, ou seja, treinamos nossa habilidade em resolver questões de prova. E a cada vídeo eu deixo para vocês também uma lista de exercícios similares ao que nós resolvemos no vídeo, com gabarito para vocês treinarem. São também questões de provas anteriores, seja de concurso público, de Enem ou de vestibulares. Ok? Então roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Então hoje vamos resolver juntos aqui uma questão sobre estatística, desvio padrão. Vou trazer uma questão da banca AOCP, que caiu na prova para engenheiro civil em 2016. Ela apresenta para a gente um quadro, uma tabela de distribuição de frequências e pede o desvio padrão. Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Qual é o desvio padrão para um conjunto de dados que apresenta os seguintes valores numéricos? Considere os dados um pedaço de uma amostra. Ele apresenta a tabela, a distribuição de frequência e dá as alternativas abaixo. Ok, pessoal? Já deixei na lousa a cópia da tabela que ele apresenta para a gente poder trabalhar e deixei também as três principais fórmulas que a gente vai usar na resolução dessa questão. A questão apresenta uma tabela, isto é, uma distribuição de frequências. Ó. Qual é o objetivo desse estudo aqui? São notas. Então a nota é a minha variável, é o meu xi, né? E essas notas, elas se repetem. Ó, a nota 3 aparece uma vez, a nota 4 se repete duas vezes, a nota 5 e 6 também se repete duas vezes, aparece duas vezes, e a nota 7 aparece uma vez. Então, essa frequência é o meu FI, ok? É uma distribuição de frequência. Tá? Eu preciso entender isso. Estou estudando a nota e a frequência é o número de vezes que ela vai se repetir neste conjunto de dados. Conjunto de dados que são dados amostrais. Ele diz, considere os dados um pedaço de uma amostra. Então, não é um estudo de uma população, é o estudo de uma amostra. Isto vai ser muito importante, principalmente no cálculo da variância amostral. Como ele pede o desvio padrão, eu preciso, para chegar no desvio padrão, primeiro ter a média desses dados. A média é fundamental, porque o desvio padrão é exatamente um cálculo de quanto, em média, os dados, as variáveis, se desviam de uma média. Eu vou obter com o desvio padrão uma região de normalidade, onde eu tenho um desvio padrão negativo e um desvio padrão positivo, e traçar ali uma região de normalidade. Para isso, eu preciso primeiro chegar num outro dado, que é a variância. A variância, ela se divide em variância amostral e variância populacional. Há uma pequena diferença nessas fórmulas. No caso da variância amostral, eu vou dividir aqui por n-1. Já vou explicar a fórmula. No caso da variância populacional, aqui seria n. Nós vamos partir direto para a resolução da questão sem nos atermos muito à questão conceitual, tá? Então, já gravamos um vídeo anterior, mais introdutório, onde a gente discute um pouco o conceito de estatística, discute a parte mais teórica de
amostra, população, variável, tipos de variáveis, frequência. A gente vai discutir também nesse outro vídeo o conceito de variância, de desvio padrão, de região de normalidade. Então essa parte mais conceitual está no vídeo anterior, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai aparecer aqui também em algum momento o link para esse vídeo anterior, que é muito importante que vocês assistam também. Porque a parte conceitual vocês vão resgatar lá. Aqui nós vamos partir direto para a resolução. Claro, vamos explicar as fórmulas, mas vamos direto para a resolução. Ok? Primeira coisa, desvio padrão, eu tenho que achar a média. A média, todo mundo sabe, é a somatório de todos os dados dividido pelo número de dados. Aqui, ó, na verdade, como eu tenho uma tabela de distribuição de frequências, eu tenho que lembrar que cada dado, cada variável dessa aqui, ela aparece no meu conjunto de dados um determinado número de vezes. Ó. A nota 3 aparece só uma vez, a nota 4 aparece 2 vezes. Então é isso que eu tenho que ter em mente. Então se eu for calcular a média aqui, ó, eu tenho que lembrar que esse 4 aqui se repete 2 vezes. Então é como se eu tivesse 2 notas 4 aqui. Se eu fizesse um rol aqui com as minhas notas, eu teria 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Então eu teria que somar tudo isso e dividir por 8. Como eu já tenho esta tabelinha dada pela questão, inclusive, eu posso direto usar a fórmula do cálculo de média de uma distribuição de frequências, que é o somatório de xi, que é cada variável, multiplicada pela sua frequência. Né? Cada variável multiplicado pela sua frequência, dividido por n, que é o número total dos dados, que é também o somatório da minha frequência. Combinado? Então vamos começar pelo cálculo da média. Claro, eu poderia criar aqui mais colunas dessa tabela e fazendo as multiplicações e tal, mas como nós estamos treinando para uma prova, vamos tentar agilizar isso, fazer um pouquinho mais rápido isso e vamos diretamente calcular a média. Então a média é igual ao somatório de xi, cada variável, multiplicada pela sua frequência. Ó. Primeira variável, que é uma nota 3, ela aparece uma vez. Então, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 1, 7. Tudo isso dividido por n, que é 8. Minha média é igual a 10, 20, 40, dividido por 8, minha média é igual a 5, ok? Então, usei a formulazinha de média para a tabela de distribuição de frequência, encontrei a minha média com 5. Próximo passo, eu calcular a variância. A variância, no caso é uma variância amostral, é igual, variância ao quadrado é igual ao somatório de xi, cada variável, diminuído da média. Ou seja, o que eu estou encontrando ali é a diferença, é a distância de cada variável para a média que eu acabei de encontrar. Eu vou elevar cada diferença dessa ao quadrado, por quê? Porque eu vou ter números negativos e positivos, né? Porque se estiver abaixo da média, vai ser negativo. Se estiver acima da média, o desvio é positivo. Ao elevar ao quadrado, tudo vai virar positivo e eu vou multiplicar cada variável dessa aqui, cada desvio de cada variável pela frequência, que é o número de vezes que ela se repete, e aí eu vou dividir esse somatório por n menos 1, pelo total de dados menos 1. Se fosse uma variância populacional, a minha fórmula aqui seria n embaixo. Essa é a única diferença que eu tenho que prestar atenção quando a questão fala em dados amostrais ou dados populacionais. Ok? Então, claro, poderia fazer essa tabelinha, poderia criar mais colunas, mas nós vamos tentar fazer isso direto, ok?
Então, variância ao quadrado é igual. Então, vamos começar. Ó. xi menos a média. Primeira variável, 3. 3 menos 5, que é a média, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 que multiplica a frequência, que é 1, 4. Ok? Segunda variável, 4 menos 5, menos 1, ao quadrado, 1, multiplicado pela frequência, 2, 2. Terceira variável, 5 menos 5, 0, elevado ao quadrado, 0, multiplicado por 2, 0. Próxima variável, 6, 6 menos 5, 1, 1 ao quadrado, 1, que multiplica por 2, 2. Última variável, 7, 7 menos 5, 2, 2 ao quadrado, 4, multiplicado por 1, 4. Tudo isso dividido por n, 8 menos 1, que é 7. Então, a variância ao quadrado é igual a 8, 10, 12 sobre 7. Então, a variância ao quadrado é igual a 1,714. Ok? Encontramos aqui a variância. Agora, o cálculo do desvio padrão é o mais simples de todos. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Observem aqui que eu fiz a opção de usar a simbologia mais simples, né? Variância, não estou fazendo a diferença na simbologia da variância amostral para populacional, S ao quadrado, sigma ao quadrado, não estou fazendo a diferença. Estou usando a simbologia um pouco mais simples, porque o nosso objetivo é um pouco mais prático, resolver questões. Então, variância e o desvio padrão é o cálculo da variância, sempre. A variância que muda quando ela é amostral, n menos 1. Quando ela é populacional, a fórmula aqui é n. O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância, 1,714. Claro que aqui vai me dar um pouquinho de trabalho na hora da prova, né? Eu vou ter que começar a imaginar alguns números, testar algumas coisas, mas infelizmente não tem outra maneira, principalmente quando eu não puder usar a calculadora numa prova. Na maioria das vezes eu não posso. Então eu vou encontrar aqui o desvio padrão de 1,31. Alternativa C. Ok, pessoal? Então, printa a tela aí. Uma questão bastante interessante, um pouco difícil talvez o cálculo de alguns elementos, mas uma questão bastante interessante, porque ela apresenta para a gente uma tabela de distribuição de frequência. Então, eu primeiro calculo a média, no caso da distribuição de frequências, eu faço o somatório de xi, que é cada variável, multiplicada pela sua frequência, dividido por n, que é o somatório das frequências. Tá? Depois eu vou calcular a variância amostral. A variância amostral eu pego o somatório de cada desvio, ou seja, pego o desvio de cada variável com relação à sua média, elevo ao quadrado e multiplico pela frequência, porque é a quantidade de vezes que aquela variável aparece. Vou dividir esse somatório por n menos 1 quando eu estiver calculando a variância amostral e vou dividir esse somatório por n quando a questão falar é uma população, são dados populacionais, ok? E o desvio padrão, que é o mais fácil de todos, que é simplesmente a raiz quadrada da variância, ok? Então agora o importante é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link
para uma lista de exercícios similares a esse, com gabarito, em PDF, também exercícios de provas anteriores, seja de concursos públicos, de vestibulares, de Enem, para vocês baixarem e treinarem. Todos os nossos vídeos de resolução de questões têm uma lista de exercícios. Então vá lá no canal, pega o menu Playlists, e aí cada playlist vai ser de um assunto diferente. Veja o assunto que você quer estudar, selecione o vídeo, assista o vídeo, deixa um joinha no vídeo, é claro, e depois treine com a lista de exercícios. Combinado? Quiserem comentar sobre o vídeo de hoje, escrevam seus comentários aí embaixo. Gostaram, não gostaram, estava fácil, difícil, alguma passagem não ficou clara, algum problema lá na lista de exercício, deixe os comentários aí embaixo. Se quiserem também pedir uma questão, um tema para a gente trabalhar aqui no canal, pode deixar os comentários aí embaixo. Ou lá na descrição tem meu e-mail, manda mensagem para mim, na medida do possível eu vou respondendo, e se for um pedido eu vou tentando encaixar na nossa programação. Ok? Então, quem curtiu o vídeo de hoje, essa é a hora de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí. Curte o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, dá essa moral pra gente, né? Inscrever-se, sininho, para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição do vídeo tem ainda o link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos vídeos de resolução de questões, a gente posta também notícias de concursos públicos, resume alguns editais importantes sobre vestibulares, Enem. A gente também resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo para ajudar no estudo de vocês. Ok, pessoal? O mais importante é que o treino de hoje tá pago.